no nosso banco de modelos de petições, não só esse que eu apresentei, como também as nossas normas contábeis que você consegue consultar a qualquer tempo nos sites oficiais do Conselho de Contabilidade. Certo, meus amigos? Fizemos isso, fizemos um mapeamento do trabalho, sei como eu realizo o trabalho, sei qual deve ser a estrutura do meu laudo, qual vai ser a estrutura que eu devo utilizar para entregar o meu trabalho. E agora, né? Como é que eu monto a minha proposta de honorários? Meus amigos, a proposta de honorários, ela deve ter consigo, e isso é muito importante, a razoabilidade de atender o tempo e a bagagem técnica que você dispõe. Ela deve considerar o valor da causa, mas ela não deve estar ligada ao valor da causa, certo? E principalmente você deve dimensionar a complexidade necessária para desenvolvimento do trabalho. Eu preciso até dizer para vocês o que você não deve fazer. Nesse caso, dentro do pilar 3, como você deve cobrar de maneira segura, como você deve propor seus honorários técnicos, como você deve, então, utilizar de critérios de razoabilidade e proporcionalidade que o juiz ele possa observar e atender ao que você apresentou para fazer o arbitramento desse valor desses honorários. E, principalmente, você tem que ter a visão estratégica que, por vezes, você pode até perder um pouco, mas visando ter aquele determinado case em seu portfólio, certo? Às vezes você, entendendo que vai ter que fazer uma série de diligências e elaborar um monte de coisa de maneira adicional, você vai ter que considerar, sim, uma boa margem para que você não perca tempo e tão pouco dinheiro em uma demanda que você foi nomeado. A lógica de você fazer isso que eu estou te comentando é trabalhar uma previsibilidade, porque o perito bom, a boa perita, vai ser nomeada outras vezes. Então é natural que, estrategicamente, você possa até ter a percepção que não ganhou, e no outro você ter a percepção clara de que ganhou e muito. Como gerenciar os seus prazos frente a isso tudo, para que você não atrase essas suas entregas e comprometa a qualidade do trabalho, comprometa até a sua atuação, porque o tribunal, os juízes, eles são implacáveis quando você perde os seus prazos. Entendeu? Eles realmente partem para cobrança e até para punições, impedindo que você atue naquela vara, impedindo que você desenvolva trabalhos dentro daquela determinada comarca. É uma coisa bem complexa quando você perde esse prazo, porque eles entendem que você está prejudicando as metas e o trabalho deles, né? Certo? Então, veja bem, vou te mostrar o que eu faço, isso aqui é o meu modo, é a minha maneira de desenvolver a minha proposta de honorários, certo? Dentro, inclusive, de um material que será disponibilizado para cada um dos senhores e das senhoras. Perfeito? Dentro do modelo, do pacote que você já conhece, né? Olha só, né? Tem até aí uma tiradinha aí de onda, né? O peritão poderoso, pode ser para você a peritona poderosa. Veja, eu vou elaborar a minha proposta. Aqui eu tenho uma síntese, certo? Para esse caso aqui, dessa proposta, que ela é editável, evidentemente, eu vou colocar aqui, ó, trata-se de quê, hein? Essa ação se trata de uma revisão de saldo do PASEP. Eu identifico aqui, certo? Incluo essa informação. E aí eu digo, olha, a realização do procedimento pericial, ele vai demandar esforço. Eu tenho que pesquisar documentos. Isso aqui eu trago um exemplo do que eu vou precisar desenvolver, elaborar, fazer naquele processo. Ok?
A parte demandada, ela pugnou a este juiz a produção de provas. Pode ser que ela não tenha apresentado quesitos, que nesse caso ela apresentou quesitos, mas não apresentou assistente técnico, no caso, a parte autora, certo? Não tem aqui a indicação do assistente. Quando eu falo indicação do assistente, é mais uma oportunidade de atuação do perito contador, entende? Por quê? Porque se não tem assistente, é possível que o trabalho que o perito do juiz ele vai realizar, ele vai desenvolver, fique sem um acompanhamento, né, sem uma assistência adequada de quem dispõe de conhecimento técnico para realizar tudo isso, para fazer isso, sim. E aí a gente traz aqui, ó, aquilo que é considerado de acordo com a própria norma brasileira de perícia como elementos para o desenvolvimento da proposta. Que elementos são esses? A relevância, o vulto, complexidade, o lapso temporal, horas estimadas. Trazemos aqui uma média ou a quantia que as associações estabelecem que deve ser praticada para a hora técnica do trabalho pericial. E aqui a gente vai estabelecer, dimensionar em um quadro orçamentário, em um quadro técnico, qual é o quantitativo de tempo que eu preciso para executar cada uma dessas tarefas em favor da elaboração do laudo pericial, em favor de atender ao que o perito me exige. Por que eu preciso usar de razoabilidade, de proporcionalidade, para que o juiz ele veja esse material e possa arbitrar em meu favor, porque as partes elas tendem às vezes a não concordar. Eu, o juiz, olha só, lancei a proposta, a parte pode concordar, a parte pode discordar e fazer uma contraproposta. O juiz vai pedir para que eu analise essa contraproposta. Eu posso não aceitar a contraproposta e o juiz ele arbitrar o valor da perícia. Ou posso, ao recusar o valor dessa proposta, o juiz ele me destituir e colocar um outro. Certo? Realmente existem algumas situações, quem já atua e está aqui conosco pode até narrar algumas dessas situações, do pessoa ela ter uma causa como essa que é de 33 mil reais, ele querer cobrar 10 mil reais para fazer a perícia. Meu amigo, pelo amor de Deus, né? Tem que ter razoabilidade, tem que ter proporcionalidade. A, a causa é 30 mil, você vai cobrar 10 para fazer a perícia? Isso inviabiliza o trabalho. Em uma situação como essa, por exemplo, imagino que a proposta de honorários ela vai ser estabelecida e a quantia aqui dos honorários a serem praticados, né, serem solicitados, vai girar em torno, e vocês digam para mim no chat se concordam ou não, entre 2.000 e 2.800 reais, certo? Isso muito, né? Pode até baixar um pouco, né, entre 1.800 a 2.800 reais, entende? Dada a circunstância, porque esse valor ele vai precisar ser corrigido, a Selic está alta, ele vai ter sim um acréscimo, certo? Então entendam que a gente precisa ter pé no chão, né? E, bom, não extrapolar o limite disso que a gente vem comentando, que é o limite do razoável. Perfeito? E aí eu venho aqui, olha, vou baixar o processo, coloquei aqui 1 hora, poderia ser meia hora para esse caso, que foi o que talvez a gente tenha utilizado. Pesquisar a legislação, vou colocar mais meia hora também. Análise dos documentos, vamos aqui fazer essa conta prática, né? Meia hora. Vou analisar os documentos, vou colocar aqui 2 horas. Vou me comunicar com os assistentes, vou colocar 1 hora e meia para eu me comunicar com os assistentes, certo? Vou ter 4 horas para elaborar esse laudo pericial, construir planilhas, etc. Entende? Vou colocar aqui zerado para a gente montar a nossa proposta e você vai me dizer aí, ó, fala comigo aí no chat, tá todo mundo aqui comigo, né? Fica aqui comigo, hein? Olha só, diz aí se você concorda, certo? 4 horas para elaborar o laudo, fazer as planilhas e tudo mais.
certo? Vou colocar aqui mais 1 hora para revisão técnica final. Beleza, aqui eu tenho uma, com mais duas, 3, certo? 3 com 1h30, 4h30, 8h30, 9h30, certo? 9,5 horas, certo? Muito bem, vamos colocar aqui para arredondar, para ter uma margem, 1h30 de revisão técnica final. 10 horas, tá? 10 horas vezes R$ 350. Olha aqui, R$ 3.500. Custo tributário, trabalhando aí 15.000%, né? Tal, 10, 350, olha só. Vamos colocar até arredondando aqui, 10%, R$ 350. O valor a ser depositado, R$ 3.850. Ok, meus amigos, vamos lançar a proposta de R$ 3.850. Perfeito, entendeu, foi lá, eu tenho critérios técnicos específicos, podem ser que reduzam, vai sair um trabalho como esse aqui, certo? Pode ser que o juiz ele faça um arbitramento, vamos lá. Ficou em R$ 3.000. Amigos, eu sei que tem gente aqui que já atua com esses trabalhos de revisão do PASEP. Fala comigo quem já atua com alguma coisa relacionada à revisão do PASEP aí extrajudicialmente. R$ 3.000 para você resolver o problema numa tarde. É uma coisa ruim, meus amigos? Eu acho que não, né? Eu trago aqui os critérios utilizados para estimar as horas. Olha, a gente vai mapear, planejar a perícia, realizar a diligência. Essas são as horas gastas para o perito efetuar a leitura do processo. Tem horas que eu vou verificar, utilizados para verificação, então, da legislação vinculada ao assunto. Tenho momentos que eu vou precisar utilizar para analisar os documentos, cálculos juntados aos autos. Tenho que me comunicar com os assistentes das partes, eu vou me colocar à disposição. Se eles vão acessar a reunião, um problema deles, eu preciso contar com essa hora. E aí eu venho e trago aqui algumas travas que elas são fundamentais. Olha só, isso aqui é coisa do campo de batalha, para você não fazer nenhuma besteira por aí. Primeiro, o valor dessa proposta não remunera o perito para responder quesitos suplementares. Nós temos quantos quesitos, hein? 9. A pessoa ela teve a ideia de, depois de você lançar o laudo, ela te perguntar e pedir esclarecimento, olha só, te perguntar como se fosse pedir de esclarecimento do que já foi respondido, ela traz mais 5 perguntas. Olha, 5 perguntas, vão ser novos trabalhos, se serão novos trabalhos, é mais horas, se são mais horas, é nova cobrança. Eu tenho que estabelecer isso aqui, meus amigos. Eu já vi muitos casos quando fui acionado, quando sou acionado para ser assessor técnico, assistente técnico da parte, eu vou ler o processo e vejo lá o perito, a perita lançando proposta só com isso aqui, ó. Só com isso aqui. Faz aqui, a informação é aqui embaixo, olha, sou eu, a proposta para o trabalho é R$ 3.000. Não tem nada, absolutamente nada de referências ou critérios apresentados que justifiquem ele ter chegado àquela quantia. E sabe o que é que ocorre na maior parte dos casos? Esses peritos perdem dinheiro porque precificam errado. Todos nós vamos precificar errado, mas a gente precisa precificar errado para mais, para que fique uma margem para uma intercorrência, para que fique uma margem pelo tempo que você vai demorar, às vezes, para receber essa quantia. Esse vai ser o valor da minha proposta. Eu vou colocar lá isso aí, ó, certo? Para o juiz avaliar. Dentro desses termos, olha, esses valores, eles não têm qualquer relação com o valor da causa. Nós temos aqui um tempo consumido, gastos que são inerentes e etc. Fecho, peço para que seja deferido, protocolo e espero que o juiz faça a sua análise, a sua avaliação. Certo? Fazendo análise e avaliação, meus amigos, olha que outra dica importante eu preciso te dar. Veja que
o próprio magistrado aqui, ele colocou no despacho que eu tenho que realmente me manifestar e começar o trabalho. Mas eu vou incluir na proposta, e faço isso, olha, tudo bem, eles vão aceitar, certo? Eu incluo na minha proposta um prazo de validade, porque o valor do dinheiro, ele muda no tempo. Então, eu tenho que colocar aqui essa trava, certo? Eu apresento nova proposta se passar disso, entende? Adicionalmente, eu anexo essa proposta o meu currículo, as minhas formações e etc e tal. Material que será disponibilizado para vocês, material que vai ser disponibilizado para nós, certo? Os bons peritos, eles são nomeados indefinidamente porque o juiz ele não quer arriscar com quem não corresponde. A sua primeira perícia bem feita, ela é o que abre a porta para todas as outras. A grande síntese que nós temos aqui é, primeiro, saber onde entrar e como você vai ser visto pelo juiz, certo? Segundo, saber conduzir o trabalho pericial. Isso aí a gente já viu, se você já percebeu, saber conduzir a perícia do início ao fim, sem você travar, sem se comprometer de forma inadvertida. Te mostrei aqui a nossa proposta. Essa proposta ela só existe porque existem quesitos. Ah, professor, fui nomeado em um processo e nessa nomeação não tinha quesitos. O que é que eu faço? Eu tenho aqui uma manifestação. Essa minha manifestação ela diz o seguinte: olha, deixa eu compartilhar com vocês. Entrei no processo, entrei no processo, mas os quesitos ainda não estão lá. O juiz ele já nomeou, pediu para me manifestar. O que é que eu faço, hein? Muito simples. Eu atendo ao que o juiz exigiu. Olha só, é uma petição de manifestação de aceite do encargo, mas eu digo o seguinte: olha, eu não vou apresentar a proposta, certo? Porque obedecendo o princípio da economia processual, o princípio da celeridade, assim eu faço um alinhamento e eu percebo que realmente será o escopo do trabalho. Eu só vou lançar a minha proposta quando os quesitos forem apresentados. Por quê? Se eu lançar a proposta sem ver os quesitos, eu corro risco. Mas que risco, meus amigos? Risco de cobrar por algo que eu não sei a dimensão do que vai ter para fazer, do que vai ter de ser feito, certo? Vou aqui te trazer um exemplo. Acompanha comigo esse exemplo aqui, ó. Um exemplo típico. Olha só, um exemplo claro. Temos aqui um processo, certo? Um processo que é relevante. Olha aqui como é interessante o caso. Vocês devem até conhecer essa empresa. Olha aqui comigo. Olha só. Foi nomeado, é uma perícia de natureza tributária para anulação de débito fiscal. De um lado eu tenho essa empresa aqui, do outro lado eu tenho o Estado. O processo é uma autuação fiscal, não tem nenhum quesito. O que é que eu fiz? Me manifestei, aceitando o trabalho, mas dizendo o seguinte: olha, não vou não vou lançar proposta porque até o momento ninguém mandou nada de quesitos, certo? O que é que eu estou fazendo aqui em outros termos? Estou pedindo para que me dê condições de lançar a proposta de honorários. Estou pedindo os quesitos. Isso aqui não é raro, pessoal. Isso aqui é muito frequente de acontecer. Situações de nomeação em processos que não tem absolutamente nenhum quesito para ser apresentado, certo? Olha só,
E o que também pode ocorrer? Não consigo anexar minha petição ao processo. O que é que eu faço, hein, professor? Eu sei lá que eu fiquei sabendo que quando eu sou vinculado ao processo, o meu nome aparece lá como perito. Aí eu vou e faço o meu peticionamento, ou seja, isso tudo que a gente está discutindo aqui e apresentando, eu vou e anexo dentro do próprio processo. Ó. Mas se eu não conseguir, professor, anexar o próprio processo, a minha petição, o que é que eu faço também? Olha que a gente está aqui seguindo numa linha, não é? Olha que a gente está seguindo numa linha. Falei para vocês como é que entra, como é que você se posiciona, como é que você se cadastra, como é que você faz, então, o network, a movimentação para ser nomeado, como é que você analisa o processo, como é que você precifica o trabalho, como é que você estrutura essa precificação do trabalho, fazendo a organização da sua proposta, mapeando o processo para ver o que é que tem nele, o que é que você vai precisar que seja disponibilizado porque não tem nele. Te disse o que é que você não deve fazer, que é se agoniar, como a gente fala aqui no Ceará, sem ter todos os elementos, já lançar a proposta, correndo o risco de trabalhar demais, correndo o risco até da sua proposta ser impugnada, porque ela não ser compatível com o que vai ser desenvolvido. E aqui eu estou te mostrando como é que você, na prática, disponibiliza para quem é de direito, o juiz, as partes no processo, essa proposta que você elaborou, nos termos e condições que eu te sugeri, com as travas que eu comentei contigo. Que travas são essas? De data, de limite relacionado ao escopo do trabalho já visto, dessa proposta não valer para tudo, se tiver coisa nova, vai ter proposta nova. E aí eu faço, então, agora, dentro desse contexto prático, a orientação de que você deve ficar muito atento ao meio que existe de comunicação com as varas, porque se não for possível fazer isso dentro do processo, você não pode ficar inerte. Ah, não consegui. Pus a mão na cabeça, atrás da nuca, fiquei balançando a perna e esperei o tempo passar. No mesmo e-mail que você recebeu a sua intimação, você se manifesta. Você procura nas informações públicas aí dos tribunais qual é o e-mail de contato. Não conseguiu? Abre balcão virtual para falar com alguém no tribunal, principalmente se for uma demanda que é de longe. Aqui eu estou te mostrando um caso, olha só. Eu, em 2023, meus amigos, isso aqui já diz muita coisa, né? A gente não começou de ontem. Esse caso que eu estou te mostrando aí, ó. 23, certo? Atendi ao mandado judicial, não tenho como peticionar diretamente no processo, estou encaminhando o arquivo em anexo. Está aqui o arquivo. Passou o tempo, passou o tempo, passou o tempo. Ninguém me respondeu, certo? Reencaminhei. Passou o tempo, passou o tempo. Olha só, mandei de novo. Quantas vezes eu faço isso, professor? Quantas vezes for necessário até alguém te responder, certo? Quantas vezes for necessário até alguém te responder. Por quê? Porque aqui, olha só, essa senhora, ela me enviou aqui um mandado de intimação. Se eu não atender essa intimação, eu vou ser penalizado. Eu respondi. Aí ela confirmou o recebimento depois de muito tempo, mas depois me cobrou via WhatsApp, que também é outro modo que é utilizado para que as comunicações ocorram. Então, tenho aqui o mandado, tenho aqui a decisão, estou vinculado ao processo, e aí eu lancei a minha manifestação sem valores, porque eu ainda preciso verificar os termos para que eu dimensione a minha proposta adequadamente. Certo, pessoal? Lancei então essa proposta. Considerando que a proposta foi aceita, maravilha, a minha proposta foi aceita. A minha proposta foi aceita e ela é de R$ 100 mil. Legal.
Proposta aceita, ela não significa honorários pagos. Quando existe, então, essa proposta sua aceita, você informa: olha, excelentíssimo, tudo bem, a proposta foi aceita, mas eu só vou começar, então, a minha atuação a partir do instante, a partir do momento em que eu tiver, então, uma informação boa a respeito dos depósitos dos honorários que foram acolhidos aí através da minha proposta, certo? Juntando esses três pilares, nós temos o caminho completo da sua primeira perícia, certo? Faz sentido aí para você, pessoal? Alguma vez você já tinha visto a gente falar dessa maneira, alguém falar para você de maneira organizada assim, do começo ao fim? Entreguei o trabalho, o juiz ele vai verificar, vai homologar o seu lado e vai liberar o seu honorário. Uma coisa que eu preciso também te apresentar. Olha o que eu preciso também te apresentar. Veja aqui comigo. Quando eu lanço a minha proposta, eu já peço, olha só, um adiantamento de no mínimo 50% do valor estipulado dos honorários periciais, para que eu possa realizar o trabalho a contento. Peço essa metade. Se o juiz ele vai conceder ou não, tudo bem, mas é até difícil não conceder, porque sabe que existe sim um empenho, existe sim um esforço grande para você realizar essa sua atividade e atender ao que ele precisa, tá? Principalmente quando o honorário já está depositado, ok? Você lança a proposta, a parte aceita, deposita os honorários, você já pede nessa sua proposta a liberação de 50%, o juiz ele dá o despacho liberando essa quantia mediante a apresentação no banco, né, de um alvará eletrônico, cai na sua conta e você segue para atender o que você estabeleceu nessa proposta, que é como se fosse o contrato para a prestação do seu serviço. Perfeito? Pessoal, você não falando para mim, fez sentido aí? Pilar número 1, saber onde encontrar e como ser visto pelo juiz. Número 2, saber conduzir a perícia do início ao fim sem travar. Número 3, saber cobrar bem e se sustentar no mercado. Isso aí é fundamental, importante. Os três juntos é o caminho completo da sua primeira perícia. Se fez sentido, muito bom. E a gente vai agora aí entender, meus amigos, que o que você aprendeu até aqui é o mapa completo, ok? São os três pilares que a maioria dos contadores nunca viu organizados. Mas eu preciso também ser muito honesto, é com você que conhecer o mapa, ele é um começo, né? Uma coisa é saber o passo a passo da perícia, outra, bem diferente, é estar conduzindo a sua primeira perícia de verdade, com um processo real na sua frente, um prazo que está correndo, quesitos que você vai precisar responder e ter alguém experiente ao seu lado para você não travar. É fundamental que você tenha assim o 190 à sua disposição para o seu trabalho pericial, certo? Imagina comigo, né? Daqui a alguns meses você abre o seu e-mail e está lá. Isso que você viu que está em meu e-mail, está lá no seu também. Uma intimação. Você foi nomeado pela primeira vez, como perito em um caso. E dessa vez você não sente um medo, você não sente um despreparo, você se sente confiante, porque você sabe acessar os autos, você sabe como pedir essas informações, você sabe que vai chegar isso para você, você sabe como ficar confortável, porque eu recebi, ao invés da intimação, só a notificação, então não preciso me desesperar. E nem deveria ou nem devo me desesperar quando for só a intimação. Sei propor meus honorários, sei montar o meu laudo, você entrega o seu primeiro laudo, recebe os seus primeiros honorários como perita, e pouco tempo depois, aquela mesma vara da mesma comarca te nomeia de novo. E aí você vai pensando assim, olha, é uma renda nova que vai entrando. Essa renda ela vem por processo, vai sendo somada ao que você já tem hoje. Você tem liberdade de continuar trabalhando